Boa noite. Olá, boa noite. O poder público volta a atingir o PCC. No centro de São Paulo, o Ministério Público e a Polícia Militar prendem suspeitos de tráfico, lavagem de dinheiro e extorsão de moradores. O preço da carne contraria previsões e continua alto, mesmo depois do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Na CPI sobre descontos indevidos no INSS, o ex-ministro Carlos Lupe diz que o erro dele foi não perceber a dimensão do caso ao ser alertado. A segunda-feira no mundo. Um atentado terrorista mata 6 pessoas em Israel. A França assiste à queda do terceiro primeiro-ministro em um ano. Ações de empresas argentinas se desvalorizam com a derrota eleitoral de Javier Milei na província de Buenos Aires. E no Rio de Janeiro, morre aos 75 anos a cantora Ângela Rorô. O Jornal Nacional está começando. Uma operação do Ministério Público e da Polícia Militar prendeu hoje suspeitos de incitar protestos e ameaçar moradores para manter o tráfico de drogas na maior favela da região central de São Paulo. A investigação descobriu que a comunidade erguida debaixo de um viaduto na década de 1990 ainda servia como esconderijo de armas e drogas do PCC. Mesmo depois de uma grande operação em agosto do ano passado, que revelou como um conjunto de atividades criminosas garantia a existência da área conhecida como Cracolândia, que hoje tem um número bem menor de dependentes químicos. Nos últimos meses, ao acompanhar o entra e sai na favela, policiais perceberam que traficantes se passavam até por catadores de material reciclável para distribuir entorpecentes nas ruas do centro de São Paulo. Alessandra Moja Cunha, que se apresentava como líder comunitária, é suspeita de chefiar o esquema. A polícia prendeu hoje 9 pessoas. 2 suspeitos estão foragidos. Alessandra é irmã do traficante Leonardo Moja, o Léo do Moinho, que chefiava o tráfico na região e está preso desde a operação de agosto. Por meio da apreensão do celular do Leonardo Moja, se descobriu que a Alessandra exercia diversas funções a mando do Leonardo Moja e se reportando a ele, inclusive relativa à disciplina do primeiro comando da capital. Planilhas que os promotores apreenderam mostram que Alessandra controlava as finanças do irmão. Os investigadores afirmam que era ela quem cobrava os aluguéis dos cerca de 40 imóveis de Leonardo Moja na favela. Mas essa fonte de renda começou a secar. O governo do estado pediu à União, dona do terreno, a cessão da área para construir um parque. Em maio, os governos federal e estadual assinaram um acordo que destina R$250 mil para que cada família possa ter direito a uma casa própria. Aos poucos, as famílias começaram a deixar a favela. Alguns moradores se mostraram contrários às remoções. Os protestos chegaram a impedir a circulação de trens. Os investigadores afirmam que essas manifestações foram orquestradas por Alessandra Moja. O objetivo dela era criar tumulto e impedir a remoção das famílias. Os promotores afirmam que, como essa estratégia não vinha funcionando, Alessandra passou a extorquir dinheiro dos moradores que aceitaram a ajuda financeira do governo. Os traficantes conseguiam e permaneciam no local tentando se reerguer financeiramente para fortalecer esse movimento, sob o pretexto do movimento social, tentar de alguma forma prosseguir com a traficância e com o domínio territorial do centro de São Paulo. Segundo o governo paulista, das 880 famílias que vivem na área, 823 já aderiram ao plano de reassentamento. O secretário de Habitação, Marcelo Cardinale Branco, disse que agora as poucas famílias que ainda não saíram ficarão livres para decidir. Essas famílias vão ter mais liberdade, já que as lideranças ali do tráfico de drogas não estão mais lá, por conta dessa operação do Ministério Público e da Polícia. É mais um passo importante para que a gente faça o resgate dessas famílias. Amanhã, terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais acusados de tentativa de golpe de Estado que integram o núcleo crucial da trama. Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes será o primeiro a apresentar o voto. Em seguida, votam os outros 4 ministros da primeira turma, obedecendo à ordem de antiguidade. A começar pelo ministro com menor tempo no Supremo, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O ministro Cristiano Zanin será o último a apresentar o voto porque é o presidente da primeira turma.
O cronograma inicial previa 3 dias de julgamento nessa segunda semana, mas com o pedido de um dia extra feito por Moraes, a primeira turma fará sessões durante a manhã e a tarde de terça-feira, amanhã de quarta, amanhã e a tarde de quinta e amanhã de sexta-feira. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos 8 réus do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Eles são acusados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O deputado Alexandre Ramagem não responderá agora pelos 2 últimos crimes, porque já havia sido diplomado para assumir o mandato de deputado federal antes de 8 de janeiro de 2023. Em caso de absolvição, a PGR poderá recorrer. Se a absolvição for mantida, o processo será arquivado. Em caso de condenação, a primeira turma ainda fará a dosimetria das penas, o cálculo do tamanho da punição de acordo com a participação de cada réu nos crimes. Também caberá recurso. Os chamados embargos de declaração são esclarecimentos que as defesas podem pedir sobre a decisão. Há também os embargos infringentes, que só podem ser apresentados se houver pelo menos 2 votos pela absolvição. Esse tipo de recurso pode alterar o resultado do julgamento. No Congresso, o governo está num esforço político para barrar a votação do projeto de anistia defendido pela oposição. A ministra Gleice Hoffmann, responsável pela articulação política do governo, estava reunida com 11 ministros, entre eles de partidos do Centrão. Quando o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, foi às redes sociais para dizer que tinha conversado com Gleice e informado a ela que o compromisso da Câmara é votar a matéria que amplia a isenção do imposto de renda, de relatoria do deputado Arthur Lira, ao entendimento da Casa que é uma prioridade para o Brasil e os brasileiros. No mês passado, a Câmara aprovou a urgência para o projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Assim, ele já pode ser votado direto no plenário, sem passar por comissões. O projeto isenta quem ganha até R$5 mil por mês. Hoje, a isenção do IR é para quem recebe até 2 salários mínimos, o equivalente a R$3 mil. O texto também prevê um desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$5 mil e R$7.350 por mês. Para compensar a ampliação da faixa de isenção, o governo quer criar uma tributação para quem tem alta renda e atualmente não paga um percentual mínimo. Será criada uma alíquota progressiva para rendimentos acima de R$600 mil por ano, podendo chegar a 10% para quem recebe anualmente acima de R$1.200.000. Quem já paga a alíquota de 27,5% de imposto de renda sobre o salário não terá acréscimo. Na reunião com os ministros no Palácio do Planalto, a ministra Gleice Hoffmann reforçou que o presidente Lula quer que todos priorizem as pautas do governo e, assim, tentem esvaziar as articulações para a aprovação do projeto que anistia os condenados pelos ataques golpistas. A pressão da oposição, especialmente do PL, Progressistas, União Brasil e Republicanos, para pautar o perdão, aumentou nos últimos dias. Na semana passada, Progressistas e União Brasil ameaçaram punir os aliados que não deixassem o governo. Até agora, não houve movimento de saída. Depois da reunião, Gleice Hoffmann publicou que todos os ministros que participaram da reunião, inclusive do União Brasil, concordaram em fortalecer as pautas da isenção do imposto de renda até R$5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do gás do povo e a PEC da segurança pública, entre outras. A CPMI, que investiga descontos indevidos em benefícios de aposentados do INSS, ouviu hoje o ex-ministro da Previdência Social. Carlos Lupe comandou a pasta de janeiro de 2023 a maio deste ano. Ele pediu demissão 9 dias após a operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União para combater as fraudes. Segundo as investigações, os desvios ocorreram de 2019 a 2024 e podem passar dos R$6 bilhões.
O Jornal Nacional mostrou que em julho de 2023, o então ministro foi alertado sobre o aumento expressivo de descontos não autorizados em aposentadorias durante uma reunião do Conselho Nacional da Previdência. Hoje, em depoimento aqui na comissão mista, Carlos Lupe disse que a primeira vez que ouviu falar em descontos irregulares foi em março de 2023. E depois disso, o INSS levou 1 ano para criar novas regras para tentar frear os descontos nas aposentadorias. Questionado por parlamentares, Lupe disse que não tinha a dimensão do tamanho das fraudes. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve efeito a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal investigou para valer, ela colocou à tona esse processo, né? E agora sim a gente tem uma dimensão que eu não tinha na época. Não tinha mesmo, sou sincero em dizer, talvez minha falha maior tenha sido essa, não dado dimensão ao tamanho do rombo que era isso. O relator, deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, insistiu. Ministro, em 2024, houve uma suspensão coletiva de descontos associativos baseado em milhões de irregularidades relacionadas a isso. Já não era um pressuposto suficiente para o senhor tomar alguma providência? O INSS é uma autarquia autônoma. Esses assuntos sempre foram tratados pelo INSS. O INSS chegou a fazer uma medida, uma IN, Instrução Normativa, para coibir isso. Não deu o resultado que nós esperávamos, aí que está a falha. Porque se isso tivesse dado o resultado que nós esperávamos, nós não estávamos aqui hoje explicando isso. Infelizmente, falhamos nisso, falhamos em ter uma ação mais enérgica do INSS para coibir. As ações das empresas argentinas caíram hoje 13% em reação à derrota da coalizão do presidente Javier Milei nas eleições da principal província do país. O presidente Javier Milei convocou 2 reuniões ministeriais para discutir mudanças no governo após a derrota nas eleições legislativas na província de Buenos Aires. Ontem mesmo, após reconhecer a vitória da oposição, Milei prometeu que trabalharia para corrigir os erros, mas que vai manter a agenda econômica liberal. Hoje hemos tenido uma clara derrota. A coalizão peronista Força Pátria, de centro-esquerda, obteve 47% dos votos. O partido ultraliberal de direita, La Libertad Avança, de Milei, ficou com 33%. Os jornais argentinos estamparam o resultado. A província de Buenos Aires concentra quase 40% do eleitorado argentino e responde por quase metade da economia do país. Desde que assumiu o governo, Milei adotou medidas para diminuir o déficit fiscal e domar um grande fantasma, a inflação. Milei diminuiu o número de ministérios, deixou de usar o Banco Central para financiar gastos públicos e promoveu um forte ajuste fiscal. As medidas derrubaram a inflação. Até agosto deste ano, o índice acumulado está em 17,3%, enquanto que em 2023 fechou em 211%. Por outro lado, cortou subsídios de água, luz, transportes e de medicamentos e vetou o reajuste real de aposentadorias e pensões, o que gerou protestos por parte da população. O PIB caiu 1,7% no primeiro ano de governo. O FMI e o Banco Mundial prevêem um crescimento de ao menos 4% neste ano. Mesmo assim, a economia enfrenta desafios. Mais de 15 mil empresas fecharam desde que Milei tomou posse. E a taxa de desemprego é a mais alta desde 2021. Nesta segunda-feira, após a confirmação da derrota de Javier Milei nas eleições legislativas de ontem, as ações argentinas na Bolsa de Nova York despencaram e o peso argentino sofreu uma forte desvalorização. Este é o momento de maior crise política no governo de Javier Milei. A irmã dele, Karina Milei, que também é secretária da presidência, está envolvida em um escândalo de corrupção. O Ministério Público investiga Karina Milei pela suspeita de cobrar propina de laboratórios que vendem remédios para o governo. Em outubro, o governo enfrentará novas eleições. Em disputa, metade das cadeiras da Câmara de Deputados e 1/3 das do Senado. Na França, as divergências entre o governo e o parlamento provocaram a queda do primeiro-ministro, o terceiro em um ano.
Ele queria acabar com 2 feriados nacionais, aumentar impostos, congelar a maioria dos gastos com assistência social e cortar recursos da saúde. Para surpresa de ninguém, perdeu o cargo hoje. Amigo de longa data do presidente Emmanuel Macron, o primeiro-ministro François Bayrou, político de centro, conseguiu desagradar a todos com a proposta para reduzir a dívida pública francesa. Queria enxugar nada menos que 40 bilhões de euros do orçamento do governo. E chocou até mesmo os aliados ao convocar no parlamento um voto de confiança surpresa. O resultado de hoje já era esperado. 364 parlamentares votaram pela saída de Bayrou. Nos últimos dias, o próprio primeiro-ministro tinha jogado a toalha. Sexta passada disse que há desastres piores nessa vida do que a queda de um governo. Bayrou é o 3º primeiro-ministro francês a cair em pouco mais de um ano só. O 4º em menos de 2 anos. Com a queda de mais um primeiro-ministro, a segunda maior economia da zona do euro segue embolada numa crise política profunda. Falou-se até numa possível renúncia do presidente Emmanuel Macron. Mas ele nem tocou no assunto e disse que vai anunciar outro primeiro-ministro nos próximos dias. Macron vive um inferno astral na política doméstica desde as eleições parlamentares antecipadas, no ano passado. Nenhum bloco conseguiu maioria, nem o dele. Por isso, cada gabinete formado pelo presidente já começa os trabalhos com risco de cair. A eleição ampliou a força principalmente da esquerda, mas também da extrema-direita, e rendeu a Macron esse parlamento ingovernável. Uma visita do secretário de Guerra americano ao Caribe aumentou hoje as tensões entre Estados Unidos e Venezuela. O secretário de Guerra dos Estados Unidos, que até sexta-feira era conhecido como secretário de Defesa, discursou para militares a bordo do navio anfíbio USS Iwo Jima. O que vocês estão fazendo agora não é um treinamento. Este é um exercício real em nome dos interesses nacionais dos Estados Unidos para acabar com o envenenamento do povo americano, disse Pete Hegseth. O governo americano não divulgou a localização exata do navio. Mais cedo, Hegseth e o chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kane, desembarcaram em Porto Rico, um território americano no Caribe com um número crescente de militares em treinamento. A governadora de Porto Rico, Jennifer Gonzalez, divulgou fotos da visita numa rede social e escreveu: "Obrigada, Donald Trump, por reconhecer a importância estratégica da ilha para a segurança nacional e pela luta contra os cartéis de drogas e o narcoditador Nicolás Maduro." As Forças Armadas Americanas reuniram ao menos 8 navios de guerra na região e estão enviando mais 10 caças F-35 para Porto Rico. Uma concentração bastante incomum de poder de combate em um local onde os Estados Unidos raramente enviam tropas. A tensão na região começou há 3 semanas, quando Donald Trump enviou os primeiros navios para o sul do Caribe com a justificativa de combater ameaças de cartéis de drogas. Na semana passada, militares americanos explodiram um barco e mataram 11 pessoas. Segundo o governo americano, eram narcotraficantes venezuelanos. Dias depois, caças venezuelanos sobrevoaram um dos navios americanos. Hoje, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse que espera que o governo americano se comporte com seriedade e moderação, de acordo com o direito internacional. E o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, disse que o país está permanentemente alerta. Deputados da oposição a Donald Trump tornaram público um documento que a imprensa tinha revelado em julho. O desenho de uma mulher com uma assinatura parecidíssima com a do presidente americano embaixo é uma mensagem de aniversário para Jeffrey Epstein, um multimilionário que foi acusado de explorar sexualmente adolescentes e que, segundo as autoridades, se suicidou na prisão. Quando o jornal The Wall Street Journal revelou a existência da mensagem, aumentou a pressão pela quebra do sigilo dos arquivos judiciais sobre as práticas de Epstein e de amigos que frequentavam festas dele. Hoje, a Casa Branca negou que a assinatura seja de Donald Trump. E a batalha judicial entre Donald Trump e a principal universidade dos Estados Unidos paralisou o trabalho de centenas de cientistas.
O pesquisador de Harvard, Alberto Asquiero, está determinado a alcançar algo que a humanidade ainda não conseguiu: a cura para o mal de Parkinson, a esclerose múltipla e a esclerose lateral amiotrófica. Ele lidera um grupo que há mais de 20 anos acompanha pacientes. Mas o trabalho parou da noite para o dia em maio, quando o presidente Donald Trump congelou o repasse de 2 bilhões e 200 milhões de dólares de verba federal para a universidade. Estamos num momento crucial em que poderíamos ter resultados significativos em 3, 4 anos. Interrompemos nossa pesquisa porque somos praticamente 100% dependentes do financiamento, contou o epidemiologista. Se ficar parado por muito tempo, o trabalho corre risco de ir para o lixo. A falta de acompanhamento dos pacientes prejudica os resultados. E sem salário, a equipe, quase toda de estrangeiros, pode ter que ir embora. Mais de 100 pesquisas foram interrompidas em Harvard por causa do congelamento no financiamento federal. O governo alegou que Harvard falhou em combater o antissemitismo no campus. A universidade afirma que tomou as medidas necessárias e destaca que o governo fez exigências para além disso. O objetivo, segundo a instituição, era interferir na independência acadêmica e acabar com a diversidade e a inclusão em Harvard. Semana passada, uma juíza suspendeu o bloqueio da verba. Ela disse que o governo usou uma cortina de fumaça para pressionar Harvard a atender às suas exigências. Mas o governo ainda deve recorrer da decisão. Outras 5 universidades também estão com verbas congeladas. A volta às aulas em setembro também foi impactada pela restrição à entrada de alunos estrangeiros. Em maio, o governo Trump suspendeu por quase um mês as entrevistas para vistos de estudantes e depois tornou o processo mais rigoroso. Essa família espanhola viveu dias de apreensão. A filha de Pepe só recebeu visto há menos de uma semana do primeiro dia de aula. Nos preparamos para vários cenários. Estudar na Espanha mesmo ou vir só ano que vem, contou ele. Ao redor de uma grande universidade, tem uma série de lojas e serviços que dependem dos alunos. Aqui em Harvard, cerca de 1/3 dos estudantes vieram de outro país. Dificultar a entrada desses estrangeiros pode ter um grande impacto econômico por aqui. A principal imobiliária da região diz que os apartamentos vazios dobraram este ano. Outros impactos da briga de Donald Trump com as universidades só devem ser sentidos com o tempo. Por enquanto, o que parece ser unanimidade por aqui é a importância dos que vêm de fora, como conta este estudante americano. Os alunos estrangeiros ajudam a construir o legado da universidade. É uma das coisas mais importantes por aqui. Gente de origens tão diferentes. Um atentado terrorista matou 6 pessoas hoje em Israel. Foi um dos ataques mais letais em Jerusalém nos últimos anos. O alvo foi um ponto de ônibus num cruzamento com o lado oriental da cidade. 2 homens armados com submetralhadoras chegaram de carro, subiram em um ônibus e abriram fogo contra passageiros e gente que esperava na estação. 6 pessoas morreram, outras 11 ficaram feridas, 6 em estado grave. Os atiradores foram mortos por um militar e por civis armados. Os terroristas não eram conhecidos dos serviços de segurança de Israel, que realizaram buscas nas casas dos 2, na periferia de Ramallah, na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde a guerra de 1967. Hamas e Jihad Islâmica elogiaram a ação, mas não assumiram a autoria. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu ampliar as operações contra grupos terroristas em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano e reafirmou o objetivo de recuperar os reféns ainda em poder do Hamas. O ataque aconteceu horas depois de novos bombardeios israelenses em Gaza, descritos pelo ministro da Defesa como um furacão poderoso.
O primeiro-ministro do Catar, que ajuda a negociar um cessar-fogo, insistiu hoje para que o Hamas aceite a mais recente proposta apresentada pelos Estados Unidos. Mas o representante do grupo terrorista indicou que mais uma vez vai rejeitar um acordo. O tarifaço que Donald Trump impôs aos produtos brasileiros de exportação acabou não provocando um efeito que economistas tinham previsto. Aqui dentro não sobrou carne e os preços continuam altos. O raciocínio era simples. Caindo as exportações para os Estados Unidos, sobraria carne no mercado interno. Com maior oferta, os preços deveriam diminuir. Os Estados Unidos sentiram o impacto do tarifaço. No ranking de importadores de carne brasileira, eles caíram do 2º lugar para a 6ª posição. Mas outros países já vinham aumentando as encomendas da carne brasileira. De janeiro a agosto deste ano, essas exportações aumentaram 34%. A China ampliou as compras em 41% e o México em mais de 250%. O coordenador do Centro de Estudos de Economia Aplicada da USP explica que a carne brasileira é muito competitiva no mercado internacional. Temos os menores custos de produção do mundo, então isso acaba atraindo muitos competidores em termos de compra dessa carne e, obviamente, colocando o Brasil nesse cenário aí de líder mundial das exportações. Bom para os criadores de gado que estão faturando, mas ruim para quem frequenta o balcão do açougue. A expectativa era que, com o tarifaço, a oferta de carne aumentasse no mercado interno. Mas o fato é que as pequenas quedas recentes ainda não compensaram a inflação da carne acumulada no último ano. Gosto muito de carne, né? Mas aí é o frango, é a linguiça, a gente vai variando, né? É o fígado e a gente vai variando para não ficar só na carne, porque só na carne não dá. Parte da alta pode ser explicada também pela estiagem típica dessa época do ano. Com menos pasto, o boi leva mais tempo para engordar. A cotação da arroba do boi gordo, que é o valor pago aos pecuaristas, vem se mantendo na casa dos R$300 há quase um ano. E tem também mais brasileiros consumindo carne, segundo o professor de economia do IBMEC, André Dias, mesmo com os preços em alta, consequência da queda do desemprego e do aumento da renda. A carne ela acaba sendo, para muitas famílias brasileiras, um objeto de desejo. Então, qualquer adicional de renda que você tenha, a primeira forma de você resolver isso é aumentar a quantidade de proteína. Esse quadro não deve se alterar até o final do ano. O que a gente enxerga é um quadro que segue pressionado do ponto de vista de preços. E para o consumidor brasileiro, uma carne um pouco mais cara ali do que a gente viu em outros anos. Vamos saber agora a previsão do tempo? Eliana Marques, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Bonner, e boa noite para você. A semana começa com um ciclone extratropical no sul e ventos fortes também em outros estados. Além do leste do Rio Grande do Sul e de parte de Santa Catarina e do Paraná, há risco de ventania no leste de Mato Grosso do Sul, de São Paulo ao Rio de Janeiro e da Zona da Mata ao Triângulo Mineiro. As rajadas podem chegar aos 70 km por hora. Nessas áreas em laranja, os impactos tendem a ser maiores. O fogo de queimadas pode se espalhar. Tem possibilidade de queda de árvores e de tempestade de poeira onde o solo está seco. As capitais que estão no caminho dos ventos são Curitiba e Florianópolis, com máximas de 23 e 24 graus, São Paulo e Rio de Janeiro, com 31 e 35. No Rio ainda são esperadas algumas pancadas de chuva, um pouco mais fortes do que em Curitiba e Floripa. As instabilidades aumentam por causa da formação de um ciclone extratropical nessa noite no litoral gaúcho. O giro dele, em sentido contrário ao desse sistema de alta pressão, ajuda a criar uma pista de ventos. Por causa desse fenômeno, tem previsão de temporal do norte do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, ao oeste do Paraná, passando por várias regiões catarinenses. Os meteorologistas não descartam alagamentos, raios e granizo. Pancadas de chuva estão previstas também para Aracaju e Maceió, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, enquanto nas outras partes em verde chove mais fraco, incluindo Macapá, Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Salvador, Vitória, Cuiabá e Campo Grande. Na grande área amarela, faz sol e o ar fica seco, principalmente no oeste da Bahia e em Goiás.
Em Goiânia, calor de 35 graus, a mesma temperatura de Porto Velho. Em Teresina, 36, 10 graus a mais do que em Aracaju. Palmas e Cuiabá devem ser as capitais mais quentes, 38 graus. E Porto Alegre, a mais fria, 20. Belo Horizonte amanhece com mínima de 14, depois esquenta até os 31 graus. E São Paulo vai ter dias quentes até quinta-feira, com a volta do frio de sexta para frente no fim de semana. Ana Paula Bonner. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Morreu no Rio de Janeiro, aos 75 anos, a cantora Ângela Rorô. Gostaria de chamar aqui para vocês uma moça que tem o nome de Ângela Maria, mas é conhecida por todos nós carinhosamente chamada de Ângela Rorô. Nesse encontro histórico de divas charás em 1980, Ângela Maria convida a jovem Ângela Rorô para apresentar o primeiro sucesso. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Eu, como autora e como intérprete, eu sempre falo de amor. E das dores e das vitórias do amor. Como é triste beijar sem ser beijada. Ângela Maria Diniz Gonçalves. E o Rorô? Rorô era porque achavam que a minha voz era grave e rouca. É um apelido que eu detestava quando era criança, mas eu adotei artisticamente. A rebeldia de Ângela Rorô inspirou Caetano Veloso. Eu compus uma música para ela a pedido dela. A música se chama Escândalo. E vale a pena ser reouvida na voz dela. A voz rouca, rasgada e dramática carregava influências de Maísa, Elis Regina e também da norte-americana Ella Fitzgerald. O jeito de tocar o piano misturava rock and roll, blues, bolero e samba canção. Que beba menos e que Nos últimos anos, ela passou por dificuldades financeiras. A saúde frágil impediu a cantora de fazer shows. A última apresentação foi em maio, no Rio. Ângela Rorô estava internada desde junho e morreu por complicações de uma infecção hospitalar. Uma artista maravilhosa, cantando cada vez melhor e uma pessoa com uma personalidade fortíssima, né? Mas uma artista brilhante. Vai fazer muita falta. Ela sabia conduzir a plateia como poucas pessoas. Aquela voz rouca, rorô, do blues cantado com visceralidade e intensa, dramática. Ao longo da carreira dela, ela lançou canções inesquecíveis, profundas e únicas. Um beijo de saudade. Ângela Rorô deixou como legado para o Brasil música de alta qualidade. como é bom amar. A cidade de São Paulo vai voltar a ter um torneio da elite do tênis mundial depois de muitos anos. A principal tenista do Brasil está em casa. Acostumada a viajar o mundo inteiro por causa do tênis, é a primeira vez que Bia Haddad vai jogar um torneio do circuito feminino na cidade onde nasceu. É um pouco estranho também, porque eu não estou acostumada, a acordar na minha cama, no meu quarto, no meu café da manhã e ir para um torneio de tênis, O SP Open é uma competição importante para as tenistas somarem pontos no ranking. A Bia já esteve entre as 10 melhores do mundo e agora está na 27ª posição. Ao longo do ano, os torneios distribuem diferentes pontuações. Os mais importantes são os 4 Grand Slams, como o Aberto dos Estados Unidos, que o espanhol Carlos Alcaraz venceu ontem.
Ele derrotou o italiano Yannick Sinner, somou 2.000 pontos e assumiu a liderança do ranking masculino. O Rio Open, por exemplo, disputado em fevereiro, vale 500 pontos para o campeão. E o SP Open, que agora faz parte do calendário feminino, 250. Para mim sempre foi um sonho de poder jogar um torneio desse tamanho em casa com as pessoas que eu amo. E com certeza eu vou levar essa gratidão e agradecimento a todos para a quadra, para tentar trabalhar o mais duro possível para levar o título para o Brasil. São Paulo não recebia uma competição desse nível há 25 anos. E o Brasil não tinha um torneio assim para as mulheres há quase uma década. Uma oportunidade para quem quer melhorar no ranking, como a Bia, e também para quem está começando. Hoje, a paulistana Naná Silva, de apenas 15 anos, venceu o primeiro jogo da carreira em um grande torneio. Mais jovem do SP Open, ela derrotou Carol Meligeni por 2-1. Nunca tinha assinado, só via na TV, então pra mim foi diferente. Tá sendo tudo diferente, né? Primeira vez ganhando, é tudo primeira vez pra mim. Amanhã, Bia enfrenta a italiana Miriana Tona. Para mim, São Paulo com certeza vai ser, né, se não for a mais especial, uma das mais especiais semanas do ano. Acho que tem tudo para ser uma semana boa. A seleção masculina de futebol vai jogar amanhã em El Alto, na Bolívia. O Brasil nunca atuou num estádio tão acima do nível do mar. A semana de treinos na região serrana do Rio agradou a Comissão Técnica do Brasil. Mas, entre essas montanhas, eles não conseguem simular a dificuldade de enfrentar a Bolívia fora de casa. Teresópolis está a 870 metros acima do nível do mar. Isso não é nada se comparado aos 4.150 metros que a seleção vai encarar no jogo contra a Bolívia em El Alto. Para lidar com os efeitos da altitude, Carlo Ancelotti confiou na experiência de quem está mais acostumado a isso. Eu não tenho muita experiência nisso, mas temos que considerar que o equipo nacional do Brasil jogou aí muitas vezes. A seleção deixou a Granja Comari às 2h15 da tarde de hoje com um plano detalhado para enfrentar o ar rarefeito das montanhas bolivianas. A delegação seguiu num voo fretado para Santa Cruz de la Sierra, 400 metros acima do nível do mar, onde vai dormir. A chegada a El Alto será apenas 3 horas antes do início do jogo. A partida será amanhã, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Até 6 horas de exposição é o tempo que o atleta não tem tantos efeitos da altitude, que é o mal da montanha, né? Que são as náuseas, dores de cabeça. Então essa estratégia visa minimizar esse impacto da altitude. Nesses últimos dias na Granja Comari, o técnico italiano prometeu oportunidades aos 23 jogadores do grupo. Amanhã, contra a Bolívia, a seleção já pode ter 9 mudanças em relação ao time que começou a partida de quinta-feira contra o Chile. Uma defesa totalmente diferente, com Vitinho, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique. Andrei Santos e Lucas Paquetá no meio-campo, com Bruno Guimarães. E um trio de ataque com Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino. A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, evaluando o cansaço dos jogadores. Isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. E por causa do jogo da seleção, o Jornal Nacional de amanhã vai começar mais cedo, às 7h30 da noite, hora de Brasília. O Jornal da Globo hoje é depois de Tela Quente. Boa noite. Uma boa noite e até amanhã às 7h30.